Olá, turma. Como vocês já estão sabendo, sexta-feira eu vou passar um PV com várias questões com assuntos já trabalhados já em sala de aula, né? E no Google Classroom. Esses assuntos são capítulo 1, números inteiros, capítulo 2, números racionais, capítulo 3, introdução à álgebra e capítulo 4, equação do primeiro grau com uma variável, né? Que é um assunto super novo para vocês. Então, para a gente falar sobre a equação do primeiro grau, a gente teria que ter passado por todas essas etapas aqui. Por isso que eu digo para vocês, matemática é uma escadinha, né? A gente tem que subir na escada passo a passo, sem pular nenhum degrau, porque você pode cair futuramente se pular, querer ir lá para o terceiro degrau sem passar pelo segundo, entendeu? Então você tem que saber de todos esses capítulos aqui para depois passar para o quarto. Se você tem algumas dúvidas, como tem, né, vai sempre surgir, é sempre bom dar uma revisada nos capítulos anteriores. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a equação do primeiro grau com uma variável. Então, por que o nome é equação? O que é equação? Eu passei até uma atividade interativa para vocês no Google, né? A equação é uma equação porque tem um problema matemático lá, que tem uma variável, ou seja, tem um número desconhecido, na qual você vai descobrir. Então por isso que o nome é equação, e ela tem uma igualdade. Essa igualdade, ela é do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque no capítulo anterior, que é da introdução à álgebra, a gente viu que os termos algébricos, eles têm a parte literal e a parte de coeficiente numérico. A parte literal, ele pode dar grau a ele, né? Se ele for do primeiro grau, porque o expoente é igual a 1. Se ele é do segundo grau, o expoente é 2. E assim por diante. Então, na equação aqui que a gente vai trabalhar no quarto capítulo, a gente vai trabalhar só a equação do primeiro grau, certo? E ela vai ter apenas uma variável. Posteriormente a gente introduz com duas variáveis e assim por diante. Então vai ter apenas uma igualdade, uma variável, e ela é do primeiro grau. Então todas as questões e equações vocês vão conseguir resolver sim, a partir desse ano. E é muito importante saber disso, porque a equação vocês vão aprender hoje e vocês vão usar para matemática pro resto da vida, entendeu? Então, todas as dúvidas, tirem essas dúvidas, porque vocês vão usar para sempre. Toda a vida acadêmica, se tiver matemática, tem equação. É como se fosse aprender as 4 operações, entendeu? Então, vamos lá. Expliquei o que é a equação do primeiro grau com uma variável. Exemplo, temos aqui, ó, 4 vezes x igual a 20. Isso aqui é um tipo de uma equação do primeiro grau com uma variável. Temos aqui a variável, que é o x, é do primeiro grau porque o expoente é 1, e temos uma igualdade. Então, toda a equação do primeiro grau, ela tem os seus termos. Quais são os seus termos? São o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro é tudo que está à esquerda da igualdade. É como se a igualdade partisse a equação em duas. O que está à esquerda é o primeiro membro, que está à direita é o segundo membro. Então nessa equação aqui, por exemplo, quem é o meu primeiro membro? Meu primeiro membro é o 4x, né? 4 vezes x. A gente pode encontrar muito sem esse pontinho aqui de vezes, né? Eu já falei para vocês que não importa. Tem o pontinho ou não, se tiver a letra junto do número, é porque está multiplicando, certo? O segundo membro é o que vem depois da igualdade, ou seja, aqui no caso é o número 20. Ok? Então, toda a equação ela tem dois termos, que é o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro que vem antes, o segundo membro aí depois. Na equação, que é importante saber, a gente quer saber a raiz de uma equação. O que é a raiz? A gente não fala solução, né? Matematicamente a gente fala muito essa palavra aqui, ó, raiz. Raiz é o resultado, é o que torna a equação verdadeira, entendeu? Então, para a gente saber a raiz de uma equação, a questão vai dar a equação
Ou você vai ter que montar a equação, e como eu já falei para vocês como é que monta, é trazer da linguagem corrente para a linguagem matemática, e assim vice-versa. Por isso que foi importante falar sobre a introdução à álgebra, porque na introdução à álgebra vai precisar muito para resolução de equação, porque vocês têm que saber essa transformação de linguagem corrente para linguagem matemática. E muitas assim, das vezes vai ter a equação já e você vai ter que descobrir a raiz. Senão você vai ter que montar a equação. Então, temos aqui essa a equação do primeiro grau. Temos aqui ela dividida em dois membros, né? Eu quero saber, a pergunta é a seguinte: qual é a raiz dessa equação? Eu dando esses dois números aqui, ó, menos 4 e o mais 3. Qual desses dois números é a raiz dessa equação? Como é que eu descubro? Você vai apenas substituir. Onde tiver a variável, ou seja, onde tiver o x, você coloca o número que ele está pedindo. Aí se a igualdade é verdadeira, é porque está correto. Ok? Vou começar com menos 4. Onde tiver x, eu coloco menos 4. 2x, ou seja, 2 vezes x, 2 vezes menos 4. Mais 4 igual a 16. Multiplicando, 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 4 igual a 16. Resolvendo o finalzinho, ó. Menos 8 e mais 4. Menos 8 com mais 4 vai dar menos 4. Igual a 16. Vejam que, ó, tá dando diferente, ó. Menos 4, ele não é igual a 16. Quando isso acontece, ó, então isso implica que o menos 4 não é raiz dessa equação. Não é raiz. É outro número. Entendeu? Então o que é que você vai ter que fazer? Testar o outro número que a questão está dando. Se a questão der só um número, então você já termina aqui e já fala: o número tal não é raiz da equação. Se der mais números, aí você vai testando de um por um. Testar agora o mais 3. Onde tiver x, ou seja, onde tiver variável, vou colocar o mais 3. 2 vezes x dá 2 vezes 3. Mais 4 igual a 16. 2 vezes mais 3. Eu não coloquei o mais 3 entre parênteses porque mais não preciso colocar, viu? 2 vezes 3, 6. Mais 4 igual a 16. 6 mais 4, 10 igual a 16. 10 não é igual a 16. O que aqui isso implica? Que o mais 3 não é raiz dessa equação também. Estão entendendo como é? Vocês vão testar e ver se ele é raiz. Como é que eu sei que é raiz? É quando um número, o primeiro membro dá igual ao segundo membro. Se o primeiro membro dá igual ao segundo membro, é porque é raiz. Se não der, é porque não é raiz dessa equação. Ok? Testar outro aqui, ó. Olha esse exemplo. 7 vezes x dividido por 2 igual a 6 vezes x menos 20. Essa equação aqui, se você vendo, então tá um pouco grande, mas não tenho medo, faço devagar, com calma, que vai dar tudo certo. Então, tá perguntando se o mais 8 ele é raiz dessa equação. Como é que eu vou saber? Substituindo. Onde tiver x eu coloco mais 8. 7 vezes x, então é 7 vezes mais 8. Não preciso colocar o parênteses, não mais, ele é positivo. Dividido por 2 igual a 6 vezes x, então é 6 vezes mais 8 menos 20. Aconselho botar parênteses mais quando for número negativo. Número positivo, pouco importa se o parênteses, certo? Então 7 vezes 8
dividido para 2 igual a 6 vezes 8 menos 20. 7 vezes 8 dá igual a 56. 56 dividido para 2 igual, o outro lado da equação, 6 vezes 8, 48. 48 menos 20. Ok, já está quase resolvido. Ó. O primeiro membro e o segundo membro estão quase resolvidos. Tá? Então vamos terminar para ver se vai dar igual. 56 dividido para 2 dá 28. Igual. 48 menos 20 dá igual a 28. Olha aí. Como deu igual? O primeiro membro deu igual ao segundo membro. Quando isso acontece, é porque achamos a raiz da equação. Ou seja, nesse caso aqui, o mais 8 é a raiz dessa equação, porque tornou o primeiro membro e o segundo membro verdadeira, igual, como é para ser a equação. Ok? Então, sim, é raiz. Então é muito simples a gente identificar. O ruim é você fazer o cálculo. Se você errar um sinalzinho no começo, vai dar o resultado lá no final, vai dar errado. Então tenha muito cuidado, muita atenção, que é simples, mas precisa de muita atenção. Cálculos pequenos, cuidado com a regra de sinais, né? O positivo e o negativo, quando for multiplicar ou não, ou vai dividir. Temos que saber, né? Entre adição e subtração também tem que ter cuidado. Tipo aqui, né? Ó, menos 8 e mais 4. Sinais são diferentes, subtrai, repete o sinal maior. Tem que lembrar lá do começo aqui dos números inteiros. Aqui, ou frações, tem que lembrar lá dos números racionais. Então, como eu falei para vocês, é uma coisa puxando a outra, matemática, né? Se você não fez uma boa o capítulo 1, vai ser ruim no capítulo 2, vai ser ruim no capítulo 3 e assim por diante. Então, aconselho a você sempre estar retornando, ver o que é que você está com dúvidas, porque senão realmente vai ser ruim a aprendizagem de matemática. Então, hoje eu falei sobre raiz de equação. Próximo vídeo vai ser sobre a equivalência, né? Ou seja, a gente vai resolver as equações sem precisar da raiz, né? A gente vai já descobrir a raiz, tentar, né, no caso. Então é isso. Boa atividade e o TD está chegando. Sexta-feira chega o TD e faça a atividade proposta de hoje.